Queria chamar o Tiago Garros aqui, doutor Tiago Garros. Uma alegria. Quando você se preparar, eu vou contar uma historinha. Conta, vai lá. O Tiago, eu fui fazer uma live com o Tiago. Toda quinta-feira eu tenho live de interpretação bíblica. Eu falei, Tiago, a gente é de um grupo lá de hereges. Eu falei, Tiago, você topa participar comigo, falar de Gênesis 1, eu vou fazer perguntas, você vai respondendo, a gente vai ter... E a gente fez isso aí, fez uma live bem legal com ele. E aí eu tenho os cortes, né? A gente sempre faz uns cortes. E eu fiz um corte. Aliás, não sei se vai ter gente aqui, não se ofenda, tá? Eu fiz um corte que era eu perguntando se a Terra era plana segundo os autores bíblicos. E ele, ó, tudo indica que eles acreditavam, porque era o jeito que eles olhavam. E esse corte foi muito legal, cortou, só que chegou mais ou menos nessa última semana nossa, né? Na semana passada e agora, uns 500 seguidores terraplanista. Porque nosso corte foi para um react, e se você está aqui, legal, você é muito bem-vindo. Mas assim... Isso aí? Não, eu tenho medo. Vai que é. Vai que é. Tá. E não, aí, cara... Mais de 500 seguidores e você começou a receber muito recado. Tipo, me seguindo. Parabéns, vocês tiveram coragem de falar a verdade. Cara. Ciência lixo era a hashtag que tava usando. Ciência lixo. E eu falei. E aí ele ficou todo preocupado. Eu falei, eu só tô querendo um seguidor mesmo, tá legal, vem aí, gente. Todo mundo é bem-vindo. Mas é nessas furadas que eu coloco o Tiago. E hoje, é lógico, a gente vai pegar aqui um ambiente muito de diálogo. E a gente trouxe ele, vai ter a tarefa de pegar uma aula gigantesca e transformar isso em 35 a 40 minutos. Vamos lá. Mas fica à vontade, mano. Gente, valeu. Salva de palmas pro Thiago. Valeu. Eu achei que o Marcos ia contar da história como é que a gente se conheceu, né? Porque também tem histórias engraçadas a respeito de como a gente se conheceu. Mas para quem não sabe, talvez tenha alguns aqui que saibam, mas para quem não sabe, eu toco numa banda. E eu conheci o Marcos pessoalmente através do Rock no Vale. Já conhecia ele, o trabalho dele na internet, já conhecia. Conheci do Lu Itero, mas eu gostei mesmo da colagem que o Marcos botou. Lembra da colagem? Quem acompanha o Marcos há tempo fazia aqueles vídeos da colagem. E eu tenho uma banda que nós tocamos no Rock no Vale, foi lá que eu conheci pessoalmente. Se chama Banda Tanlan, não sei quem conhece a Tanlan. Às vezes já chegaram para mim e disseram assim, tu parece aquele cara da Tanlan, né? Aí eu falei, sim, o Batera? Meu irmão. Tu é irmão do Batera, mas tu não percebeu que eu também tô na banda. Eu sou baixista. Enfim. Gente, é um prazer estar aqui, então. Eu tô assim, né? Cara, vamos deixar os guri tocar, né? Deixar os caras tocar, cara. Pra quê, né? Aí depois veio o Josué ali, deixa o cara falar, brother. O que nós vamos falar de Darwin, cara? Ciência, depois de um negócio como esse que nós vimos aqui. Eu tô me sentindo assim meio, que tarefa agora, falar de Darwin, depois de uma coisa tão legal que a gente viu aqui. Gostei dos... Cadê os guris? Aí, gêmeos, né? Parece que foi uma homenagem, porque eu tenho gêmeos. A minha esposa está vendo ao vivo e ela falou, olha aí, gêmeos no dia que tu vai tocar. Só que os meus são de 4 aninhos, estão lá em casa agora, devem estar tomando banho para ir dormir. Então eu moro em Florianópolis e, enfim, então me sinto fiquei bem feliz de ver vocês aí, muito legal. E legal que um é destro e outro é canhoto, vocês perceberam? Isso confirma, né, o que a gente tem lá em casa também. O meu é um casal, né, então eles são diferentes, mas eles são completamente diferentes, assim como, mesmo sendo parecidos, um é destro, outro é canhoto, então gêmeos não são iguais, realmente, deu para ver. Parabéns, guris, muito bom. O meu lado músico aqui está aflorando aqui, né? O Fábio, o vocalista da Tanlan, está aqui, estou na casa dele, obrigado, Fabião, prazer. Depois de 3 anos eu estou revendo os amigos e estou feliz de ver grandes amigos da internet aqui. Meu amigo Caio Pérez está aqui, o Israel está aqui, do Twitter. Quem aí do Twitter? A galera que me conhece do Twitter aí, que veio. Enfim, deve ter um pessoal aí que está assistindo online também. Prazer, pessoal. Prazer estar aqui. Esse é um evento que está sendo organizado pela Glocal em parceria com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Quem aqui nunca ouviu falar nessa associação? Quem aqui nunca ouviu falar na ABC2? Beleza. A ABC2, pessoal, nós temos aqui o Guto, também, que é membro aqui da ABC2. Eu sou um colaborador da ABC2. O que é a ABC2? AB, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. C ao quadrado. É coisa de nerd. Tu já viu que é coisa de nerd.
né? A gente costuma dizer que é a maior congregação de crentes nerds do Brasil, né? Mas, enfim, o que é a ABC2? É uma associação que surgiu justamente para falar desse tema que nós vamos tratar hoje, que é o seguinte, vou pegar como exemplo o Gustavo, que vocês vão conhecer em breve, acredito eu. Gustavo é professor da USP e ele é membro de uma igreja evangélica. E se você é membro de igreja evangélica, assim como eu sou e fui a vida inteira, a galera não entende muito bem o que o Gustavo faz lá na universidade, né? Imagina a senhorinha da igreja, Gustavo, o que tu faz lá na universidade? Professor da universidade, pesquisa, ciência. Que negócio é esse, cara? Até porque ciência, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. É aquele negócio que talvez vai te afastar de Deus. Já ouviu esse papo? E cuidado com esse negócio de ciência. Então, a galera da igreja muitas vezes não entende o que o cristão que gosta de ciência faz lá na universidade. Né? E vice-versa. A galera lá na universidade do Gustavo olha para eles, Gustavo, mas tu é um cara tão inteligente. Como assim tu vai na igreja? Já viu? Rola coisas assim na universidade. E então a ABC2 surgiu exatamente como uma associação para fazer essa ponte para a igreja, para conversar com a igreja sobre o mundo acadêmico, o mundo da ciência, e com a universidade, para mostrar para a universidade que sim, existem cristãos que pensam, que gostam de ciência, se interessam pelo mundo natural. Então, se informe mais sobre a ABC2, ela organiza eventos, organizava antes da pandemia, né, Gustavo? Cursos, uma série de coisas, certo? Conheça o site cristãosnaciencia.org.br, né, Guto? E várias coisas a ABC2 faz, mas uma delas é muito interessante, que são os grupos locais. Se você gosta desse assunto e quer discutir esse assunto, conversar, venha para um grupo local da ABC2, onde tu vai encontrar um grupo de pessoas que quer conversar sobre esse tema. Vocês podem estudar um livro junto e tal. Então, a ABC2 é essa associação que também está apoiando esse nosso encontro aqui. Isso nos leva para esse tema que eu já comecei a falar, que é exatamente essa ideia. Ó. Se vocês estão vendo, eu botei um PowerPoint aí. Se tu não conseguir enxergar, sinta-se à vontade de se mover do seu lugar. Mas o que eu estou tentando dizer para vocês é que muitas vezes nas nossas igrejas e também na nossa universidade e de forma geral na nossa cultura, existe uma narrativa, uma história que se conta, uma ideia na cabeça das pessoas que é bem simbolizada por essa imagem aí que vocês estão vendo. O que você está vendo aí nessa imagem? Você que está nos ouvindo e não está vendo o PowerPoint. Tem um interruptor de luz, né? Que tem um cérebro e tem uma cruz. Dá para entender, né? O interruptor de luz tem duas posições. Se você liga o cérebro, no caso dessa imagem, você desliga a cruz. E se você liga a cruz, ou a religião, você desliga o cérebro. Queridos, tu pode estar achando meio estranho. Não, mas peraí, a minha realidade não é isso. Mas, cara, eu sou um jovem cristão que gostava muito de ciências. Sempre gostei de ciências. E aí eu disse para minha família, curioso, né? Quero aprender as coisas, quero entender por que o céu é azul. Por que o céu é azul? Preciso entender esse negócio. Tem uma explicação para isso. E alguém me disse que a ciência fornecia essas explicações. E eu quis estudar ciência. E aí eu quis ir para a universidade estudar ciência. E fui fazer biologia. Cara, na biologia era isso aí. Se você liga o cérebro, você desliga a fé na cabeça dos meus colegas e de muitos professores. E na cabeça de muitos irmãos da igreja, não era muito diferente. Não era muito diferente. Tiago, cuidado. Esse negócio de ciência aí é meio perigoso. Já ouviu esse papo? E ciência, isso aí vai te afastar de Deus. Eu achava isso meio curioso. Por que as pessoas têm essa ideia? Por que tem essa ideia na cabeça? E aí rolou aquela velha frase que talvez vocês que vivenciam essa vida de universidade talvez já viram. Não sei se tu já viu, Guto. Mas o cara chegou para mim um dia e disse assim, mas o cara descobriu, né, que eu tinha uma banda e que a minha banda tocava na igreja. Aí o cara descobriu que não só tocava, que eu ia na igreja todo domingo, que eu era crente e que eu estava lá na biologia estudando. Mas, Tiago, tu é um cara tão esperto, um cara tão inteligente, como é que tu vai na igreja? Ou seja, essa ideia na cabeça, né? Um cara inteligente certamente é ateu, não crê em Deus. Isso é uma ideia extremamente comum na cabeça das pessoas e na nossa cultura, principalmente nas universidades. Tu vai ver isso de forma bastante comum.
certo? Eu peguei aqui alguns memes para te mostrar, olha na TV aí, ó. Aqui tem a palavra truth em inglês, que significa verdade. E tu não tá vendo porque tá pequenininho, mas ali, ó, tem um carinha de branco lá em cima, que ele está descobrindo a verdade. Ele está lá e está escrito no jaleco dele, ciência. Ou seja, a ciência está ali para descobrir a verdade. E do outro lado tem um carinha de terno que está jogando terra na verdade. Ele está encobrindo a verdade. E no jaleco dele, no terno dele, está escrito fé. Ou seja, a fé, segundo essa narrativa, não tem interesse nenhum em que se descubra a verdade. Na verdade, a fé quer atrapalhar a busca da verdade. Fé, religião, é um negócio que atrapalha na busca pela verdade, e a verdade é revelada por um negócio chamado ciência, segundo esse meme aí. Querido, se tu tá achando estranho esse papo, não, isso aí eu nunca vi, isso aí eu botei no Google, religião e ciência, fé e ciência. É isso aí. Google Imagens, é isso aí que aparece, religião e ciência, essas imagens aí, de oposição, de briga, de fé. Quer ver outra aqui, ó? Religião, ó. A religião e ciência. A ciência é uma canetinha que está escrevendo a palavra progresso, né? Religião, a ciência escreve o progresso. Enquanto isso, a religião, ela está apagando o progresso. Religião é coisa de quem não está interessado no progresso. Coisa de gente retrógrada. Coisa de gente que não tem compromisso com a sociedade avançar e tal. Certo? Olha lá, ó. Ciência é um quadro cheio de matéria. É coisa de quem quer estudar. Coisa de quem quer aprender. E religião, brother, segundo essa narrativa, Deus quis assim, amém. É coisa de quem se contenta com respostas fáceis. É coisa de gente que não quer pensar. Essa é a ideia que eu enfrentei, que eu vi lá na universidade, que muitas pessoas tinham. Entre religião e ciência, certo? Olha lá, ó. Ciência e religião. Né? Várias fotos ali. Em cima tu tá vendo a religião. E o tempo vai passando e a religião continua lá nos mosteiros, lá, ó, fazendo sempre a mesma coisa. A religião não evolui, a religião não vai para frente. Enquanto isso, a ciência, lá, 1611, estava lá um cara com um telescópio olhando para o céu, desvendando os mistérios do universo. E aí a ciência colocou o avião no céu, nos deu as telecomunicações, o tempo foi passando, colocou o homem na Lua e até robozinho em Marte, a religião lá fazendo sempre a mesma coisa. Certo? Ou seja, coisa de gente retrógrada, obscurantista, né? Certo? Olha lá, ó. Professor na sala de aula. A religião é um atraso para a ciência. A religião é um atraso para a ciência. Ouvi isso muitas vezes, certo? O cristianismo e a ciência são incompatíveis. Essa era a narrativa que eu encontrei, não só na faculdade, já na escola, já no colégio, a gente sentia esse clima, né, de que religião e ciência são incompatíveis. E eu escutei da boca de um professor na faculdade que mandou levantar a mão quem acreditava em Deus. E ele disse essa frase: vocês estão aqui na biologia e acreditam em Deus? Desculpa, mas você terá que escolher entre o seu sonho de se tornar cientista e a sua fé. Você vai ter que escolher. Isso eu ouvi de um professor na faculdade, lá na biologia, na Federal do Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcho de Porto Alegre. Certo? Queridos, a minha tarefa aqui, em resumo de tudo hoje, nós vamos falar de Darwin daqui a pouco, mas a minha tarefa é te mostrar que essa história não é verdade. Por quê? O que aconteceu? Eu continuei fazendo biologia, eu terminei o curso, e eu queria entender por que as pessoas têm essa ideia e essa narrativa. Por que as pessoas acham isso quando fala de religião e ciência? E eu acabei indo fazer mestrado e doutorado em religião, em teologia, para estudar justamente as relações entre a fé e a ciência, entre a religião e a ciência. Então eu acabei estudando teologia e, enfim, fiz mestrado e doutorado nessas relações, me especializando em quem? Charles Darwin. Certo? Por quê? Porque é ali que mora o problema para nós evangélicos, em geral. Né? Eu tive gente que quando eu disse que eu ia fazer biologia, disse assim, logo biologia? Biologia que tem ele, aquele que começa com D de diabo, Darwin. Por que não física? Né? Física é mais legal, física tem uns caras que creem em Deus, né? Agora, biologia tem Darwin. Mas, enfim, fiz biologia e aí fui fazer teologia e me especializei, então, nessa área, né, da interface entre a fé e a ciência. E aí tem alguns fatos que tu estuda, quando tu vai estudar as relações entre a fé e a ciência, ou a religião e a ciência, que tu começa a perceber que essa narrativa aí que eu apresentei para vocês, cara, não é bem assim. Tem mais caldo nesse feijão aí que não estão contando para nós e que não me contaram.
quando eu estava no colégio, quando eu estava na faculdade. E eu vou ilustrar com um meme já. Olha ali, ó, aquele meme que vocês viram ali, da ciência versus religião, né? E que tem lá o carinha olhando com a luneta, representando a ciência. Cara, esse cara que está representando a ciência, vocês conhecem se vocês estavam aqui semana passada, é o Galileu. Ou seja, o cara que está representando a ciência em oposição à religião é um religioso. Crente, brother. Crente. O cara é crente. O cara era crente. E aí eu comecei a ver, estudar a história da ciência, que esse negócio que a gente chama de ciência foi inventado por um monte de caras aí que eu estou botando as fotos, que são todos, sem exceção, religiosos, crentes. Os caras que a gente chama de artífices da ciência moderna, os caras que inventaram esse negócio chamado ciência, os caras eram crentes, cara. Esses caras tudo criam em Deus. Mas peraí, a ciência não era aquele negócio que era... Como assim? Nunca ninguém... Olha a minha camiseta aqui, ó. Minha camiseta. A gente estuda esses caras na física, no segundo grau, né? No ensino médio. A lei de Faraday, né? Das leis de Newton. Brother, Newton era mais teólogo do que físico. Estou falando sério. Os caras lá em Oxford, no projeto Newton, os caras mapearam as páginas escritas por Newton. Tem milhares de páginas a mais escritas por Newton sobre interpretação bíblica do que sobre física e matemática. Fato. Isso está num artigo da Nature. Ninguém sabe. Lá no colégio não me contaram. Mas o Newton era mais teólogo do que cientista. A ciência dele servia à fé e à religião, à teologia dele. Tranquilo? Então, todos esses caras que inventaram o método científico, aí está o Francis Bacon, cara. A nossa ciência hoje a gente chama de ciência empírica, que é o que é? Tu te debruçar no laboratório e fazer experimento. Cara, o cara que inventou isso, crente, Francis Bacon. Crente. A gente só faz ciência como faz por causa de um crente, Francis Bacon. Cara, e ninguém nos conta essa história. Os nomes das leis lá dos caras da física, tudo crente, e ninguém nos conta essa história. Então, quando tu começa a estudar, tu vai ver que essa história não é bem assim. Tá, Thiago, beleza, entendi. Os caras lá de antigamente eram crentes, beleza. Mas, depois desse da foto aí, depois de Darwin, aí não dá, né, Thiago? Aí depois de Darwin, o cara que continua crendo em Deus, depois de Darwin é porque, né, afinal, estava na capa de uma revista que ele é o homem que matou Deus. E se está na capa da revista, deve ser real, né? Deve ser verdade. Afinal, está na capa da revista. Não, né, pessoal? Te liga. Darwin, o cara que matou Deus. Cara, calma lá. Vamos a Charles Darwin, então. Quem era esse cara? Afinal de contas, né? Darwin representa, então, esse negócio que matou Deus. E ele era tão contra Deus que tem até aquela história que talvez vocês já ouviram ou já receberam nos e-mails, nas correntes de e-mail dos inícios da internet, de que Darwin, no final da sua vida, se converteu e renegou a sua teoria. Quem já ouviu essa história? Quem já ouviu? Já ouviram, né? Todo mundo não, mas vários já receberam. Não, porque Darwin, no final da vida, ele se converteu, ele aceitou a Jesus, e ele disse, que me arrependo de ter feito essa teoria. Querido, essa é uma lenda, tá? É uma lenda urbana, isso é mentira. Não espalhe essa história, porque a gente tem fatos históricos e documentos que mostram claramente que isso não aconteceu. Tá? Isso aí é uma história. A gente, inclusive, sabe tão bem essa história que a gente conhece a origem dela. A gente sabe quem inventou, onde foi publicado e por que se espalhou. Não, se espalhou porque é uma história ótima, né? Pena que ela é completamente mentirosa, porque Darwin, nós vamos ver hoje, não era esse cara aí que tu tá pensando e que te ensinaram a pensar. E eu vou tentar te mostrar isso hoje. Darwin era um carinha, tá aí ele, ó, pequenininho. Nasceu ali, tá as datas, não interessa. Ele era de uma família abastada da Inglaterra, certo? Uma família muito rica. Casou com a prima dele, inclusive. Ele tinha um lado da mãe que era muito religiosa, né, da igreja unitarista da Inglaterra, e um lado médico, do pai médico dele, do pai do avô médico, que era o lado mais científico, menos religioso e tal, não era tão... certo? Então Darwin teve uma criação bastante mista, no sentido de uma influência científica forte do lado do pai e de uma influência religiosa do lado da mãe. Aí, cara, em 1825, ele foi estudar medicina em Edimburgo.
Tá? Eu vou resumir a biografia dele só para tu entender um fato bem simples. Ele foi estudar medicina em Edimburgo, seguindo os passos do avô, seguindo os passos do pai. Diz a lenda, porque não tem muito documento que comprova isso, mas diz a lenda que quando ele viu sangue a primeira vez, ele saiu correndo da aula e desistiu da medicina. Aí, sabe o que ele fez, cara? Ele começou a fazer outras cadeiras lá em Edimburgo, ainda outras matérias da faculdade, e desenvolveu um interesse pela geologia, certo? Pela geologia. Teve alguns mentores ali. E aí, em 1828, 3 anos depois dele entrar em Edimburgo, ele transferiu-se e foi para Cambridge. Porque aí ele decidiu seguir uma carreira científica. Sabe o que ele foi estudar em Cambridge? Geologia? Não. Teologia. Não, mas peraí, Tiago, Darwin, o cara que matou Deus, foi estudar teologia? Claro, brother. Ele foi ser ministro da igreja anglicana. Tá, mas peraí, o Darwin... Calma, para tu ver como a história está mal contada. Darwin foi estudar teologia. Cara, teologia era uma matéria que muitos daqueles que eram chamados cientistas da época, que eram quem? Os filósofos naturais, vários estudavam teologia. Por quê? Porque a ciência, como eu mostrei antes, nasceu no berço cristão. Estudar ciência era estudar as obras da mão do Deus Criador. Então, vários caras que queriam ser cientistas eram teólogos, faziam teologia, os professores deles todos. Os professores do Darwin todos. Ali está onde ele estudou, lá em Cambridge, né? A fotinho do dormitório dele lá no Christ College em Cambridge, certo? E aí, meu querido, lá em Cambridge, que rolou o convite dele para ele adentrar o navio Beagle e dar a volta ao mundo. E, né, deu a volta ao mundo, tá ali o mapinha, e que depois, muitos anos depois, culminou na escrita do livro dele, clássico, A Origem das Espécies. E aí tu deve estar se perguntando assim, não, beleza, Tiago, entendi, mas aí nessa altura ele abandonou a fé, aí ele descobriu a teoria da evolução e aí ele virou ateu, né? Porque aí ele foi contra Deus e deve ter virado ateu. Cara, Darwin, durante a viagem no Beagle, no navio, ele escrevia muito, um bom cientista, tomava muitas notas de observações dele. Então, durante os 5 anos da viagem do Beagle, tem anotações dele que contam uma história diferente, certo? Essas anotações viraram um livro, né? A Viagem do Beagle tem uma edição em português, aí tu está vendo na tela, tu pode ler essas anotações, e tu vai ver que nas anotações do Beagle, do Darwin, ele estudando, existem frases como essa aqui, ó, que está em inglês. Quando ele chegou no Brasil, ele olhou a floresta amazônica e tem lá nos cadernos dele escrito lá, Twiners and twining triners, tresses like hair, beautiful lepidoptera, silence, Osana. Tu não entendeu nada, mas o Osana tu entendeu. Quem é biólogo como eu, pelo menos o Lepidoptera entendeu. É a ordem das borboletas. Ele ficou encantado com as borboletas da Amazônia, com essas plantas aí, que são essas twiners aí e tal. Essas, né, que se enrolam e tal, as trepadeiras e tal. E, cara, o resumo da ópera é que nas anotações dele está cheio de referências a Deus. E orações de louvor a Deus. Ele era um cara que via na natureza inspiração para louvar a Deus. Isso está nos cadernos dele durante a viagem no Beagle. Outra frase que está nos cadernos dele é que o Criador cria por leis. O Criador cria por leis. Ele escreveu. E dei 2 exemplos, mas enfim, ele era crente, ainda cria em Deus, enquanto estava na viagem do Beagle. Ah, beleza, Tiago, entendi. Legal. Mas aí depois, quando ele chegou em casa, ele foi escrever A Origem das Espécies, 20 anos depois ele publicou, aí ele virou ateu, né? Aí ele escreveu a Teoria da Evolução, que está na Origem das Espécies. Está lá, ó, 24 de novembro de 1859, te liga nas datas, só para tu não te perder, ó. Ele saiu do Beagle, ó, em 36, ele foi publicar A Origem das Espécies lá, ó, em 59. Ele passou uns 20 anos, mais, enfim, sem publicar. Porque aí ele foi perdendo a fé. Abre a página final da Origem das Espécies. Hoje, pega aí, compra em qualquer sebo, pega na internet, a última página da Origem das Espécies, em que ele escreve sobre a teoria da evolução, e aí ele nega Deus, aí ele diz, não, aí não foi Deus. Aliás, né, botei aí, ó, porque o dia do orgulho ateu é o dia 12 de fevereiro, que é o aniversário do Darwin. Então é óbvio que ele era um ateu quando ele publicou A Origem das Espécies, certo?
Se os ateus lessem a origem das espécies, porque a galera não abre o livro para ler, né? A galera fala, abre o livro e lê, brother. Tu vai chegar na última página da origem das espécies, o último parágrafo da origem das espécies, e tu vai ler a seguinte frase: há uma grandiosidade inerente a esta visão da vida. O Criador concentrou os diversos poderes da vida num pequeno número de... O Criador? Na origem das espécies? Brother. Darwin cita Deus a cada 6, 7 páginas da origem das espécies, cara. Vai ler lá, tá lá. Mas ele não era ateu. Calma, vou chegar lá, certo? O fato é que, cara, ele não era um ateu quando ele publicou a origem das espécies, certo? Abre o livro na página 1, tem a epígrafe do livro. Página 1 diz assim: mas no tocante ao mundo material, podemos afirmar o seguinte: percebemos que os eventos ocorrem não por meio de interferências isoladas de poder divino, exercidas em cada caso particular, mas pelo estabelecimento de leis gerais. Deus não criou em instâncias separadas de poder divino, mas ele sim estabeleceu leis gerais. Darwin, na origem das espécies, na cabeça dele, o que ele estava fazendo era descobrindo assim como Newton descobriu as leis físicas que regem o movimento do universo, a gravidade, ele estava descobrindo as leis físicas que regem o surgimento das espécies, da biodiversidade. Essa era a ideia que Darwin tinha na cabeça quando ele escreveu A Origem das Espécies. Por isso ele referencia Deus toda hora. Tranquilo? Tiago, quer dizer que Darwin era um crente, então? Era um crente? Como assim? Darwin era crente? Calma. Não. Darwin, sim, perdeu a fé ao longo da vida. Ele foi perdendo a fé ao longo da vida. Claro, por causa da evolução? Não, porque tu já viu o livro dele. Ele foi perdendo a fé por causa da morte da filha dele de 10 anos. Dizem os biógrafos, a partir das cartas, das anotações dele, que é a morte da filha dele, dentre outros problemas que ele não conseguia lidar com a ideia de um Deus que permitiria que uma menina de 10 anos morresse, o problema do mal, da teodiceia, que a gente chama, isso foi minando a fé de Darwin. Então, sim, ele não era um crente no final da vida, certo? Mas ele nunca se declarou ateu. Ele tem uma frase numa carta para um amigo dele que lhe perguntou sobre as suas visões religiosas, que oscilavam ao longo do tempo. Ele disse o seguinte: meu julgamento muitas vezes flutua sobre religião. Em minhas flutuações mais extremas, nunca fui um ateu, no sentido de negar a existência de um Deus. Acho que geralmente, cada vez mais, à medida que envelheço, mas nem sempre, um agnóstico seria a descrição mais correta do meu estado de espírito. Melhor definição para o Darwin, segundo seus biógrafos, por causa dessas flutuações, era que ele morreu um agnóstico. O que é um agnóstico? É um cara que não sabe, que diz assim: olha, não sei se Deus existe, e talvez nem se possa saber, talvez nem dê para saber se Deus existe ou não, certo? Então, realmente, ele perdeu a fé, mas isso não teve nada a ver com a ciência dele, com a evolução. Certo, queridos? Não, mas peraí, Tiago, como assim? Não estou entendendo. Criação e evolução, né? Criação e evolução. Eu aprendi lendo esses livros aí, são os livros do meu tempo, ó. Inclusive tem lá, um grande autor ali, ó. Não vou nem falar o nome, mas enfim, tá ali. Todo mundo, né, fala, escreve sobre criação e evolução. Como assim? Né? Como assim, Darwin? Como é que ele continuava podendo crer num Deus? Né? Falando da teoria da evolução. Porque ele foi perdendo, o que eu te falei, ele foi perdendo a fé mais na velhice, né? Ao longo da vida, mas não quando ele escreveu o livro. Não era criação e evolução? Cara, tu vai ver que na nossa cultura, então, de novo, mesmo na igreja ou fora dela, existe essa noção dicotômica, né? De separação. De um lado existe um negócio chamado criação e de outro lado existe um negócio chamado evolução. Então aqui a gente tem uma frase de um cientista famoso, ó, que diz: não, a Terra não foi criada, ela evoluiu. Assim também todos os animais e plantas que nela habitam, incluindo nós humanos. Se tu acredita na criação, tu está em oposição à evolução. Ele está dizendo: não houve criação, houve evolução. Até Julian Huxley falou isso. E aqui tem um crente, Henry Morris, o pai do movimento criacionista moderno, e ele diz o seguinte: existem apenas duas cosmovisões possíveis: a visão de mundo centrada no homem ou a visão de mundo centrada em Deus, criação e evolução. Né? Ou é uma ou é outra. Darwin estava errado. Não podia continuar crendo em Deus tendo evolução.
segundo esse crente irmão nosso aí, de quem, se você é crente que nem eu, nosso irmão, Henry Morris. Ele disse mais longe ainda, ele disse que não há prova científica de que a Terra é antiga, de que a idade da Terra é velha. Não há qualquer evidência que houve evolução de um organismo menos complexo para o mais complexo. A revelação divina do Criador do mundo afirma que ele fez tudo em 6 dias, alguns milhares de anos atrás. Frase do Henry Morris. E ele vai mais longe, ele diz que a Bíblia contém todos os princípios básicos sobre os quais verdadeira ciência é feita. E mais ainda, a Bíblia é um livro de ciência. Henry Morris. E por último, a minha favorita, tá lá, o conceito de evolução é obra do próprio capiroto, Satanás. Ele escreveu isso, o Henry Morris, certo? Ou seja, claramente uma dicotomia, tá vendo? De um lado a gente tem a ciência, que pressupõe um negócio chamado evolução, que pressupõe ateísmo, que pressupõe uma ética humanista, e do outro lado nós temos um negócio chamado religião, que pressupõe criação, que pressupõe Deus, que pressupõe uma ética bíblica. Né? Ou seja, se você está do lado da religião, você aceita a Bíblia, logo você não aceita a evolução, você é criacionista, e você está com Jesus ali, ó. Figurinha de Jesus. E se você está do lado da ciência, você aceita a evolução, logo você questiona a Bíblia, e no mínimo você tem problema com o cristianismo, no mínimo. E você está com Darwin que engoliu Jesus, olha ali, ó. Né? Coitado do Darwin. Enfim. Cara, a minha pergunta para ti agora, nos 10 minutos que eu tenho no final, parece TED Talks, né? Curto e grosso, é isso aí. A minha pergunta para ti é o seguinte, faz sentido a gente pensar nisso? Será que não existe outra opção? Será que não existe... Peraí, Darwin mesmo achava que não era assim, como a gente já viu. O primeiro passo para a gente entender se essa armadilha é assim ou não, é a gente poder definir os termos, certo? E eu vou ir rapidamente por aqui, para a gente poder discutir sobre a mesma coisa. Nós precisamos estar falando a mesma língua. E quando tu vai discutir os termos, tu precisa falar de evolução do mesmo jeito que os especialistas em evolução falam de evolução, porque tu pode estar falando evolução é uma coisa, não, a evolução não é isso aí. Então vamos pensar, evolução é um termo que vem da biologia. Então pergunta para um biólogo, como é que eles definem evolução? Tá? Evolução, pergunta para o biólogo. Criação, tu tem que perguntar para um teólogo, né? Porque é um termo da teologia. Certo? E tem outros 2 termos importantes que nós vamos definir depois. Mas olha só, evolução, está bem pequenininha ali, tu não vai conseguir ler, mas evolução é uma teoria científica que diz o seguinte, tá lá, ó, cadê? Deixa eu pegar aqui para eu não falar bobagem. Evolução é uma teoria científica que diz o seguinte, processos naturais ao longo de bilhões de anos deram origem a todos os seres vivos, inclusive os humanos. Processos naturais ao longo de bilhões de anos deram origem a seres vivos, inclusive os humanos. Criação, os teólogos têm bibliotecas escritas sobre isso. Então eu peguei uma definição simples. Criação é o quê? É uma doutrina, ou seja, uma crença de que o universo é produto de um Criador. É uma doutrina, uma crença de que o universo é produto de um Criador. A pergunta que eu tenho para ti é o seguinte, a doutrina da criação diz como Deus criou? Porque a doutrina da criação, brother, ela começou lá com os judeus. E depois com os pais da igreja, 1000 anos antes de Darwin. Então a doutrina da criação não é pós-Darwin, ela é anterior a Darwin. Então a doutrina da criação, ela fala de que Deus criou, que o universo é produto de um Deus criador. Ela não fala de evolução, nada, ela não tem o que dizer sobre evolução. Isso é a doutrina da criação, historicamente falando. Certo? Só que tem 2 outras palavras, e aqui está o problema. Aqui está o núcleo do problema, para tu me entender. Nós precisamos falar de teleologia e disteleologia. São 2 termos importantes. Tiago, é teologia? Não, é teleologia, do grego telos, que significa plano, propósito, objetivo final. Então tu já vai entender. O que é teleologia? Teleologia é o que está lá, ó, é a crença de que o universo tem plano e propósito. O universo tem um objetivo final. O universo tem telos. Ele está indo para algum lugar. Tem plano e propósito. Certo? Isso é teleologia. A disteleologia é o oposto. É a crença de que o universo não tem plano e propósito. Queridos, o que eu estou tentando te mostrar com isso é que normalmente as pessoas veem a teoria da evolução como uma evidência de disteleologia. Veem a evolução como um negócio que revela falta de plano e de propósito. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, será que a gente não pode ver a evolução como um processo teleológico? Que evidencia o plano e propósito de um Deus criador? Como Darwin via?
ele via a evolução como plano, as leis naturais que Deus imprimiu na matéria para trazer à tona os seres vivos. Ele tinha uma visão teleológica da evolução. Será que isso é impossível? Essa é uma posição que a gente chama hoje, modernamente, de criação evolutiva. Ou seja, pessoas que veem a criação, ou seja, no sentido clássico, Deus criou, só que ele usou a evolução para criar. Então, só um disclaimer aqui, ó. Muita gente fala assim, não, então isso aí é evolução teísta, isso aí é evoteísmo, isso aí é evolução mais Deus. Não, cara, não é exatamente isso. Porque se tu falar em evolução teísta, o teísta parece que é um adjetivo da evolução. E nós cristãos, que aceitamos a evolução, costumamos dizer assim, não, cara, é o contrário. É criação. Mas como Deus usou para criar? Através da evolução. Assim que Darwin via o seu trabalho. Então não é Deus guiando a evolução ou direcionando a evolução. Não. Vou pegar uma frase de um teólogo e biólogo, 3 doutorados esse cara tem, e ele diz o seguinte, que a criação evolutiva é a crença de que Deus, como criador e sustentador do cosmos, escolheu usar um processo biológico chamado evolução, como meio para criar a biodiversidade da Terra. Ou seja, o que é evolução? É a ação de Deus ao criar a biodiversidade. Evolução é isso, na cabeça do próprio Darwin, certo? É a ação de Deus ao criar a biodiversidade. Tranquilo? Tem uma outra frase que eu gosto muito do Francis Collins, que é o fundador dessa fundação, chamada Biologos. Ele diz o seguinte, nós chamamos a nossa posição sobre as origens de criação evolutiva, ou seja, cremos que Deus é o Criador, também aceitamos que a evolução é a melhor descrição científica de como a vida se desenvolveu. Isso é semelhante a dizer que acreditamos que Deus cuida do crescimento e desenvolvimento das plantas, ao mesmo tempo que aceitamos que a teoria da fotossíntese é a melhor explicação científica para esse processo. Você acredita na fotossíntese? Então, é a explicação científica para como Deus cuida das plantas. Essa é a ideia da criação evolutiva. Certo, meus queridos? Então, temos que ter cuidado quando a gente fala assim, então isso aí é evolucionismo, isso aí é darwinismo. Cara, cuidado com esse termo. Porque, em geral, o evolucionismo denota uma coisa que a gente chama de conflação. O que é uma conflação? Uma mistura de conceitos. Certo? É ciências naturais misturado com uma filosofia materialista, com uma visão de mundo materialista. Então, muitas vezes, quando tu vai ver cientistas falando de evolução, e eles são ateus, eles fazem uma mistureba, certo? Eles misturam a teoria científica da evolução com a sua crença ateísta, materialista. Não, só o que existe é matéria, não tem Deus. Cara, isso não é ciência. Isso é fé. Então, o evolucionismo, em geral, é um ismo, é uma visão de mundo, certo? Que é incompatível com a fé cristã. Porque a fé cristã, desses que aceitam a evolução, vão dizer assim, não, há Deus. E ele cumpriu seus propósitos criativos com a evolução. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Eu tinha colocado um exemplo de uma frase típica de um filósofo evolucionista que faz essa conflação, que usa a evolução para justificar a sua filosofia materialista. Certo? É o Daniel Dennett. Ele vai dizer assim, depois da evolução não faz sentido crer em Deus. Opa, mas peraí. Está cheio de biólogo cristão que aceita a evolução. Cheio. Tranquilo? Então, evolucionismo e darwinismo são termos que nós, cristãos, não usamos. Porque eles denotam uma visão de mundo. E a nossa visão de mundo se chama cristianismo. Criação. Certo? Tranquilinho? Tiago, para acabar. Como assim? Como é que vocês conseguem, teologicamente, defender essa posição? Querido, teologia da providência. Deus age nas e através das causas naturais que a ciência estuda. Como assim? Salmo 139. Não diz lá no Salmo 139 que Deus nos formou no ventre da nossa mãe e Ele nos entreteceu lá no útero? A palavra entreteceu no hebraico significa literalmente uma agulha de tricô que Deus foi lá e prendeu o teu bracinho lá. Literalmente é isso, a palavra do hebraico. Alguém acredita que Deus literalmente fez isso no útero da minha mãe? Não. Eu estudo ciências e eu sei que existem processos embriológicos naturais que explicam isso. Mas eu creio no Salmo 139, que Deus me formou no ventre da minha mãe.
E uma coisa não exclui a outra. Eu estudo a embriologia e eu creio que Deus me formou. E é um privilégio que nós temos de estudar a embriologia e ver como Deus me formou. Assim como é um privilégio nós estudarmos a biologia e ver como Deus criou a natureza. Assim pensam, então, os criacionistas evolutivos. Eles pensam que estão tendo um privilégio de estudar a criação de Deus, que Ele formou, e a gente está tendo esse privilégio de descobrir como que Ele fez isso, coisa que eles lá atrás não tinham. Deus age nas e por meio das causas naturais que a ciência estuda. Certo, queridos? Para encerrar, eu coloquei umas paisagens lindas aqui, ó, dos aparados da serra. E aí, lá no Rio Grande do Sul. E aí a minha mãe, que é uma senhorinha de 80 anos, ela olha essa paisagem, ela diz assim, ó, só Deus mesmo para criar uma coisa tão linda. Só Deus mesmo fazer uma paisagem tão maravilhosa como essa. Aí eu digo, mãe, peraí, essas paisagens dos canyons, eu estudei ciências, elas foram esculpidas ao longo de muito tempo por processo de intemperismo. Erosão fluvial, o rio está lá embaixo. Ele esculpiu. Tá, quer dizer que não foi Deus, então? Uma vez que eu conheço o processo, o mecanismo, não foi Deus. Vocês estão entendendo? Não é porque eu conheço o processo e o mecanismo que Deus perde o emprego, brother. Porque Deus age nas causas naturais. E através delas. E o meu ponto para ti é que isso é bíblico. Isso é bíblico. E se você não crê nisso, você crê que Deus age aonde? Só no milagre? Quer dizer que Deus não está operando agora, segurando o seu peso nessa cadeira? Deus não está operando? Claro que tá, brother. Porque quem inventou as leis físicas que regem o universo? Quem escreveu as regras do jogo? De onde que isso veio? Então, a teologia da providência, Deus agindo nas causas naturais que a ciência estuda, é ortodoxia cristã e bíblica. E se tu for para a Bíblia, se tu for para fora disso, o nome disso é deísmo. É um Deus que criou e pulou fora. Isso não é cristianismo, isso não é teísmo cristão. O teísmo crê que Deus está agindo agora, não só no milagre. Claro que Deus faz milagre, mas Deus age agora nas causas naturais. Então Deus está agindo a todo momento, sustentando as leis da física. Certo? Vou pular essa parte, falar dos deuses das lacunas, não vai dar tempo. Mas o fato é que a Bíblia e a ortodoxia rejeitam essa visão de ver Deus agindo só no milagre. Deus age a todo momento. Isso é doutrina da providência, isso é bíblico. Se tu vai ler o Salmo 104, tu vai ver que o autor bíblico, ele fala de processos dos animais indo buscar alimento, mas é Deus quem dá. E a Bíblia está cheia disso. Ela tem processos naturais acontecendo lá em Jó, ali eu botei Jó lá, pelo sopro de Deus se dá a geada. Sim, mas tem ali ó, das gotas de orvalho que destilam, tem um processo natural, mas é Deus que faz. Querido, a Bíblia entende que Deus faz tudo. É Deus fazendo acontecer tudo a todo momento. Então não é porque eu conheço o processo natural que não é Deus que fez. Isso é verdade para a teoria da evolução, para quem aceita ela como a melhor explicação científica. Certo? Natureza é o que Deus faz, já dizia Agostinho. E para encerrar, isso está ancorado num ensino trinitário da Trindade. Porque nós lembramos facilmente que Deus é criador, mas a gente esquece que a Bíblia diz que Deus é sustentador. O Filho é esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ser sustentador, meu querido, significa que se Ele não segurar esse negócio todo chamado existência na sua mão, e Ele disser, chega, o tecido do universo e da existência se esvai. E Ele está, cremos, pela sua fidelidade, porque a sua palavra diz, Ele está sustentando a sua criação. Por isso, e aí vários versículos que falam disso, todo subsiste nele, por ele, pelo qual são todas as coisas. Deus é criador e sustentador. Tranquilo, meus queridos? Para encerrar, frase de um amigo de Darwin, já sabíamos há muito tempo que Deus era tão sábio que poderia fazer todas as coisas. Mas veja, Ele é ainda mais sábio do que isso. Fez com que todas as coisas se fizessem a si mesmas. Ele inventou um processo que fez com que as coisas fizessem a si mesmas, através das leis físicas que Ele colocou lá. Talvez por isso, Darwin está enterrado numa igreja, na abadia de Westminster, na Inglaterra. Certo? E essa é a posição de Darwin
e de vários dos teólogos que a gente conhece e admira. O nosso N.T. Wright, o Tim Keller, o Billy Graham, o John Stott e o nosso amigo C.S. Lewis. Um slide pesado, né? Eles não têm problema nenhum com a teoria da evolução, porque entendem isso que nós estamos falando. Deus inventou um processo e ele agiu para criar com esse processo. E nós somos privilegiados de fazer ciência e poder desvendar este processo. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Posso fazer a propaganda do Teolab? Não. Eu coordeno um projeto chamado Teolab, que trata dessas questões, onde fé e ciência se encontram. A gente chama, está aí o slide, teolab.org.br, teolab.ciência e fé. A gente organiza acampamentos de ciência e fé para falar sobre esses temas com a igreja. A gente dá palestra em escola, a gente vai na sua igreja, a gente, enfim, funciona lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Os retiros são lá. Então, e o Taman toca também? Às vezes, uma vez já tocou em eventos de ciência e fé. Uma vez. Se você quiser conhecer Gramado, aproveite para vir no retiro do Teolab. Vai ter um, provavelmente, esse ano, em outubro ou novembro. E é subsidiado, né? Era até o último que rolou em março. O próximo acho que não vai ser. Esquece. O próximo acho que não vai ser. Mas, gente, conheça o Teolab. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Doeu um pouco, né? Ser tão rápido, fazer esse jogo, mas vai. Foi. Agora, o meu papel com o Simval... Sento? Não, pode sentar, isso. É aterrizar um pouco. O Tiago faz essa ponte muito bem com a fé cristã e a ciência. O meu papel aqui com o Simval, talvez, é a gente aterrizar para quem está visitando com Jesus. Porque a gente não quer só aproximar a religião cristã, a gente quer entender Jesus, que é o que mais importa. E eu estava pensando assim, eu lembro quando eu conheci o ABC2, eles me levaram lá para BH para fazer alguma gravação. Estava conversando com o Gustavo e o Gustavo falava assim, você nunca conversou sobre evolucionismo lá na tua igreja? Eu, não. E assim, foi interessante, mas e os seus jovens? Eu fiquei pensando, nunca tive crise. Eu nunca tive crise porque foi difícil para mim acreditar que Deus é verdadeiramente homem, 100% homem, e Jesus é 100% homem, 100% Deus. Trindade são 3 deuses e um Deus só. E aí são 3 pessoas e uma... Então, para mim, tanto faz. Para mim é fácil acreditar em evolucionismo e a Bíblia. Sempre que eu vejo paradoxos, eu adoro. Aliás, na Bíblia, resolver paradoxos geralmente dá em heresias. Isso aí. A Bíblia apresenta um negócio, apresenta o outro. Então, para mim, foi sempre uma coisa de interpretação bíblica, de acomodação. E para mim era muito tranquilo, mas eu vi gente sofrer em crise, porque vai fazer alguma faculdade, para alguma coisa, e assim, ou é um ou é outro. Por isso que a gente trouxe. Mas cada um tem a sua experiência. Você também não pensou muito. Não, eu não penso muito hoje. Porque assim, depois que você chega nos 49, que nem eu, você já não pensa muito de onde viemos. Você fica pensando mais para onde vamos. Porque assim, já passou, né? Tá no segundo tempo e o lance é pensar lá na frente. Então, quem tem menos de 40 por aí, novos, você tá mais nessa parada aí. Mas depois você fica assim, cara, tá bom, mas aí depois? Eu vou para onde, né? Acho que a gente fica mais com fé por causa dessa crise do posterior. Isso. Mas eu me lembro que, com 15 anos, eu sou de uma cidade chamada Arujá. Se você não conhece, São Paulo fica na Grande Arujá, mas do lado assim. E eu lembro que, quando eu fiz 15 anos, eu vinha para São Paulo muito passar os fins de semana, porque lá não tinha graça. E o lugar que eu ficava era muito perto do Parque do Ibirapuera. E o Parque do Ibirapuera, eu sempre ia andando até lá, ou de bicicleta. E a gente tinha uma entrada que a gente sempre usava, que era mais perto de onde eu estava. E aí eu lembro que eu ia, já tinha a marquise, tinha os skatistas ali, eu ia entrando. E eu lembro que, às vezes, eu ia marcar com alguém que vinha de carro, eu falava, ele falava, não vamos no Ibirapuera, logo na entrada ali a gente se vê. Aí ele falava, mas qual a entrada? Eu nunca fui para essa entrada de bike, que é, sei lá, os 6 ou 4, né? Que são os depois menores, eu fui saber que tinha números. Mas a minha entrada naquele parque, e para nós é um patrimônio de São Paulo, que eu acho que é a única área verde aqui dessa cidade, a gente entra, para mim entra por onde entra. A gente se vê na entrada do Ibirapuera. E pior que tem muitas entradas, né? Tem várias. Quem vai de carro vai entrar por um dos lugares que dá para estacionar, né? Ou pela Pedro Álvares Cabral, ou pela República do Líbano, nunca vai entrar por uma entrada de bike, só se você quer
Não quer pagar o estacionamento. Aí você fica procurando o bairro, daí você já faz a sua caminhada para chegar no isso. parque. Eu acho que eu já fui por aí também, da área do Pão Duro. Mas assim, o interessante é que dependendo da onde você entra no Ibirapuera, você vai ter uma experiência. Alguns vão ter uma experiência logo do lago, muito bonita. Ou a Oca. Ou a Oca, ou tem um museu, você vai para o museu, Bienal, você entra e tem um né? museu. Ou você entra e já tem skatistas, rebeldes, querendo quebrar tudo. Olha o preconceito aí. Ou se você não conhece, você vai lá, você vai ser atropelado, né? Também, né? Você... Então, a ciclovia. Assim, tem muitos lugares. Vai para a quadra. O interessante dessa história que a gente quis falar do Ibirapuera com as entradas e com eu achando que só tinha uma, porque era a minha realidade, essa eu acredito que é a porta de entrada para a criação. A gente sacralizou Gênesis 1 como a entrada da criação do mundo, pela Bíblia. Você quer saber como teologicamente é a criação? Leia Gênesis 1. É a única porta de entrada para o Ibirapuera da criação. Só que a questão, e a gente está estudando na igreja aos domingos, e ela funciona aqui também, que Gênesis 2 tem uma outra criação. Gênesis 1 é a criação seria uma porta do mar, da água, da quantidade sem forma e vazio. Só que Gênesis 2 vem do deserto e brota uma fonte de água e começa de novo, e narra até de novo a criação. Então, quando fala de criação, você está falando do Gênesis 1 ou do Gênesis 2? Ou se você é mais da área de batalha. Você gosta da Bíblia, né? Como é que você entra na Bíblia? Como é que você entra? Talvez você começou a ler e conheceu a criação através de João. O princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tudo se foi feito através. Ou através de Paulo em Colossenses capítulo 1, que descreve que Jesus está desde o princípio. Antes da fundação do mundo ele morreu. Ou se você gosta de guerra, você pode ler crônica. Você vai ver as guerras e como o povo de Deus se formou e as coisas aconteceram. Ou você pode, através de poesia, ler salmos. E você vai ter... Ele citou um. Ele citou. Fala sobre a criação. Ele citou 2. Se você quiser sabedoria, você pode ver Eclesiastes. E vai falar que através da vaidade a gente tenta criar o nosso mundo. Você está vendo como esse Ibirapuera, na Bíblia, não estou nem... Tem várias portas. Qual foi a porta que você entrou? Porque no final das contas, a gente se aproxima de Jesus, estou nem aí de onde a gente veio. E se Darwin está certo ou não, no final das contas, é o que ele falou, eu quero saber para onde eu vou, porque aqui eu sei que eu estou. No final das contas, o negócio é importante também responder aonde que eu estou. O que você está? Que horas são? Né? O que é hoje aqui na sua vida? A gente não está desmerecendo, porque a gente sabe a dor de pessoas igual o Tiago, que fez biologia, que precisa saber. Mas a questão é que a gente está discutindo de portas diferentes e eu estou ligando para a pessoa que eu falei, já estou aqui na porta da pessoa também estou, mas descreve aí, e não tem nada a ver com a minha porta, porque ele entrou por Salmos, ele entrou pelo Evangelho, e fora da Bíblia tem outras portas. O darwinismo é uma das portas. A observação da natureza é uma outra porta. Buscar explicação ali. Se apaixonar é uma porta de entrada para a criação. O amor. Foi quando eu encontrei você, eu entendi o que é estar vivo. Você tem tantas portas de entrada sobre a vida, porque no final das contas, o que a gente quer com a Glocal é entender o que é o Ibirapuera. E não ficar discutindo sobre qual porta você está. Porque se a gente fica discutindo em qual porta você está, o propósito era a gente se encontrar e viver a vida. E viver essa vida em abundância. João, no capítulo 10 do Evangelho, Jesus, no relato do apóstolo João, no capítulo 10, ele vai falar assim, olha, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai encontrar o Ibirapuera. Entrará e sairá e vai desfrutar da vida. Eu tenho vida e vida em abundância, muita vida. Eu sempre fiquei pensando, o que é essa vida em abundância? Porque quando eu leio Paulo, em Jesus eu sou mais que vencedor. Eu sempre pensei, o que é mais que vencedor? É humilhar o segundo colocado? Porque o que é ganhar mais do que vencer? Porque vencedor é o vencedor. Mais que vencedor é você passar a linha de chegada de costa, humilhando. Já pensa em 7, lembra do Bolt? O Bolt, quando ia gols. quando ia fazer os 100 metros rasos, dizem que ele é o único que olhava para trás e começava a sorrir, ainda faltando 10 metros. Porque ele era tão veloz que ele acelera os últimos 10 metros em vez de tirar. O que é ser mais que vencedor? E o que é ter vida em abundância? É ter muita vida? É estar muito carregado de vida? É aquela pessoa que acorda de bom humor? Porque isso é ter vida. Eu não sei qual tradução que fala que é vida que vale a pena ser vivida.
Isso é vida. Isso é estar no Ibirapuera. Vale a pena ser vivido, né? Sentar e ficar olhando para o lago, fazer uma caminhada se você quiser, chamar um amigo para andar junto, uma pessoa que você ama, dividir uma comunidade de fé, chamar um grupo de pessoas para mudar uma realidade de uma vez por todas. Isso é vida que vale a pena ser vivida. Qual que é o nome do amigo que encontrou a vida? Ele foi lá Josué. fugindo qual que é? Josué. Josué fugindo da polícia. Alguém fantasiou ele de pastor, coitado. Nossa, né, cara? Ele acreditou nessa mentira da fantasia de pastor e agora ele está pregando aí. Mas o que é a parada? Qual foi a porta de entrada da vida do Josué? Agora, se eu ficar olhando para ele, é só esse jeito? Tem tantas portas, mas a questão é que quando você enxerga da porta da vida o Jesus. Porque o grande desafio da vida é a revelação espiritual. É a experiência, é você enxergar o céu, a verdadeira espiritualidade na sua experiência do cotidiano, na vida. É você levantar e atravessar por essa porta todo dia. Essa porta chamada Jesus. E a gente pensa Jesus como uma pessoa, e ela é, mas Jesus sempre é um lugar. Então, quando você vai falar com Jesus, espiritualmente, você é transferido para um lugar. Porque é um lugar espiritual onde você está. Então, você pode estar no caos, como Paulo falou. Paulo estava preso, ele ia ser decapitado, eu aprendi a ser contente em qualquer circunstância da minha vida. Ele tinha saído dali, gente, ele achou a fuga. Entrará e sairá. Ele saiu dali. Ele saiu de uma prisão, mas ele ainda estava lá. Mas a mente dele estava contente porque ele enxergou a porta. Ele entrou. Não adianta. Tem muita gente que acredita na Bíblia, é criacionista no sentido, vou negar tudo, vou negar vacina, vou negar não sei o quê. Nega tudo, porque... E é isso, é tão literal que a Terra é plana. E se não for, ele morre. Mas não passou né? pela porta. Porque passar pela porta não é uma confissão de doutrina correta, uma boa teologia. Passar pela porta é conhecer Jesus. E quando você conhece Jesus, você vira uma porta. Porque as pessoas que te conhecem passam pela porta. Porque você já não é a barreira de empecilho. Você agora é um convite para uma nova caminhada. São pessoas que viraram porta. Porque Jesus, ele é isso. Eu gostei desse negócio. Deus, ele não pescou na criação. Ele ensinou a criação a pescar. Vai lá. Cria você mesmo do que eu crio. E Jesus, ele não é só a porta. Ele ensina a gente a ser porta. A gente é a parte da entrada e da saída. Talvez você veja aqui, muito legal pelo evolucionismo, mas eu tenho um convite para você, espiritual, que não pode acontecer em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação, de ser de olho fechado, de ser de olho aberto, com caos, sem caos, é você encontrar essa porta e passar. Eu lembro, eu sou velho, né? Fez 20 anos de Matrix, não assisto o quarto. Vai perder o encanto. Consegue ser pior que o terceiro. Mas existe um momento que você tem que passar pela porta ou fingir que nada aconteceu. E você pode voltar fingindo que nunca foi exposto isso que a gente está expondo, chamado Boas Novas do Evangelho de Jesus Cristo. Porque para ele ser a porta, ele pagou na cruz os pecados de toda a humanidade. Para aquele que nele crê, possa pisar e começar a vida eterna, não quando morrer, mas agora. Vida em abundância é a vida eterna que começa hoje. E se você, ele disse assim, se você, pela fé, esticar sua mão, ele te abraça e começa a caminhar com você. Por isso a gente queria encerrar esse encontro com uma oração. Eu queria chamar os meninos para cantar aqui, mais uma muito legal. Parabéns, gente. Parabéns, Josué, pelo projeto. Parabéns por ter trazido toda a molecada. Molecada, não ouve, esse negócio do darwinismo é do demônio. Mas assim, o que eu falei agora é legal, é bacana. Cadê? Estrago tudo no final. Mas eu queria fazer uma oração para a gente encerrar essa parte, e eu queria aterrissar dessa forma. Não coloque coisas na frente de Jesus, da porta.
às vezes você está brigando por uma porta que Jesus está falando, olha, eu sou a única salvação, mas eu fiz várias portas. Tem gente que me encontra no crime, tem gente que me encontra na ciência. Vocês acreditam que tem até gente que me encontra na igreja? E aí lá dentro a gente começa a ver, falava, você não vai para o céu, você... Quando entra lá, fala, eita, você também está aqui? Tô, eu também. A gente vai ser muito surpreendido. Jesus fala que muitos falaram, mas eu não sabia, eu nem te conheci, Jesus. Ele falou, você é meu filho. Você, toda vez que você ajudou alguém e amou incondicionalmente. Quem te convidou para colocar hoje, talvez seja uma dessas portas aí que Deus colocou no seu caminho. E quem te mandou o link da transmissão também, ou do podcast? Nossa equipe. Daniel, Renato. Vocês são um jeito das pessoas poderem acessar Jesus. Senhor Jesus, quero agradecer, Senhor, porque o Senhor é muito maior do que os nossos tabus, as nossas convicções. A nossa fé não é nem suficiente para enxergar a porta, mas o Senhor transforma a porta tão visível que até uma fé do tamanho do grão de mostarda é suficiente. Que o Senhor se revele a quem precisa ser revelado e que os seus planos eternos se cumpram, Senhor. Não só hoje, mas para cada um, Senhor, que ao passar pela porta, muitos que estão aqui, Senhor, angustiados, com dificuldades da vida, Senhor, encontre vida e abundância no Teu nome. Essa é a nossa oração, para que o Senhor continue ajudando e se revelando para quem já te viu e para que o Senhor revele de forma poderosa pela primeira vez para quem ainda não viu o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.